Oi a todos, boa tarde. Dando início a mais um vídeo da série Fundamentos de Química Aquática e suas aplicações na engenharia sanitária e ambiental. Eu vou fazer um exercício hoje que envolve a determinação das concentrações de H2CO3 na fase líquida e na fase gasosa. Esse problema ele tem uma diferença em relação aos demais que nós vimos anteriormente, porque a gente vai ter que fazer um balanço de massa. E é um problema super interessante. Que problema que é esse? É o problema da garrafa de refrigerante. Vamos colocar o problema. Vamos colocar aqui. Qual o problema que nós vamos resolver hoje? Problema. Garrafa de refrigerante. É um problema relativamente comum, é uma coisa que a gente evidencia no dia a dia e que é muito comum. Como é que eu vou colocar, como é que eu vou apresentar esse problema? Imagina o seguinte, você tem uma garrafa, eu vou tentar desenhar aqui bonitinho. Você tem uma garrafa de refrigerante. Vamos imaginar que você vai lá e compra uma garrafa de refrigerante e vamos dizer que é uma garrafa de 2 litros. Eu tenho uma garrafa de refrigerante de 2 litros. E naturalmente essa garrafa está fechada. Então eu tenho aqui uma garrafa de refrigerante. O volume que eu tenho aqui são 2 litros de refrigerante. E aí a gente sabe que todo refrigerante tem uma grande quantidade de CO2. Bom, normalmente os refrigerantes, eles são muito bem tamponados. pH é baixo. Imagina que esse refrigerante seja uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo. Então, eu tenho uma garrafa de refrigerante de Coca-Cola, 2 litros, e eu sei que eu tenho aqui, o meu ambiente, quando a garrafa está fechada, eu tenho uma pressão de CO2 dentro dessa garrafa. Por quê? Porque eu adiciono CO2 quando eu vou fazer o refrigerante. Eu tenho aqui dentro uma pressão de CO2 e essa pressão é da ordem de 4 atmosferas. É um valor típico da pressão de CO2 em garrafas. Ou seja, eu coloco o CO2, fecho a garrafa e aí eu tenho aqui em cima um ambiente pressurizado onde eu tenho aqui essencialmente CO2. Eu tenho CO2 na atmosfera dentro da garrafa. A garrafa é pressurizada. Tanto é verdade que se você abrir a garrafa tem aquele sai o gás. Porque a garrafa está submetida a uma pressão maior do que a pressão atmosférica, que a nível do mar é uma atmosfera. Tem uma pressão de CO2 aqui. E tenho aqui os meus 2 litros de refrigerante. Como a minha solução é tamponada, eu vou dizer, o pH é igual a 2. E de fato, normalmente refrigerantes têm pH 2, 3, pH é igual a 2. Então, eu vou chamar esse instante de instante 1. É o instante 1. Ou seja, eu comprei a garrafa, eu tenho uma pressão de CO2 no interior da garrafa, 2 litros de refrigerante, eu tenho aqui uma pressão de CO2 igual a 4 atmosferas. Garrafa fechada. Aí o que vai acontecer? Eu vou abrir a garrafa. Vamos desenhar de novo aqui. Aí vamos para o instante 2. Vamos desenhar aqui bonitinho. Tem a garrafa aqui. Aí eu abri a garrafa. E aí vamos dizer que eu consumi um volume de refrigerante. Eu consumi 1 litro. Ou seja, aqui eu tenho 2 litros de refrigerante e aqui agora eu tenho 1 litro. Eu consumi 1 litro de refrigerante. E abri a garrafa. Quando eu abri a garrafa, a pressão aqui dentro ficou igual à pressão atmosférica. Eu abri a garrafa, consumi 1 litro de refrigerante, pressão atmosférica, isso aqui é o instante 2. Isso aqui é o instante 2. Aí eu consumi 1 litro de refrigerante, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar a garrafa. Foi. Eu vou fechar a garrafa.
Aí eu vou manter aqui o meu 1 litro de refrigerante, só que eu vou fechar a garrafa. Eu vou fechar a garrafa. E o que vai acontecer? Como eu vou fechar a garrafa, e eu sei que eu tenho CO2 na fase líquida, eu sei que vai se estabelecer um equilíbrio entre o CO2 na fase líquida e na fase gasosa. Eu vou ter aqui dentro uma pressão de CO2. Eu vou ter uma certa quantidade de CO2, eu vou colocar aqui, deixa eu escrever, eu vou ter aqui uma certa quantidade de CO2 na fase gasosa. E eu vou ter uma certa quantidade de CO2 na fase líquida. Ou seja, eu tenho uma concentração de CO2 na fase líquida. Só que quando eu fechar a garrafa, o que vai acontecer? Esse sistema vai ter que entrar em equilíbrio. Então eu vou ter a passagem do CO2 da fase líquida para a fase gasosa. E vai se estabelecer um equilíbrio. Então, o que eu quero descobrir? No final das contas, o meu objetivo é calcular para esse instante 3, imaginando uma condição de equilíbrio, nesta condição 3, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a concentração de CO2 na fase gasosa e eu quero calcular a concentração de CO2 na fase líquida. Eu quero calcular ambas concentrações. E aí, o que acontece? Bom, a gente sabe que intuitivamente, na hora em que eu abrir a garrafa, consumir um certo volume de refrigerante e eu fecho a garrafa de novo, a gente sabe que tem uma perda de CO2 no líquido. O refrigerante começa a ficar sem gás. Mas por que ele fica sem gás? Porque ele precisa atingir esse equilíbrio com a fase gasosa. Quanto mais ar eu tiver aqui dentro, quanto mais gás eu tiver aqui dentro, ou seja, quanto menos volume de líquido eu tiver na garrafa, mais eu vou perder CO2 na fase líquida. Ou seja, o refrigerante vai ficar sem gás, vai perder o gás. E é função deste volume na fase gasosa que eu tenho na garrafa. Por isso que não é conveniente a gente, por exemplo, deixar uma quantidade muito pequena de volume de refrigerante na garrafa. Por quê? Porque vai passar um dia, você vai deixar na geladeira, esse CO2 vai perder o CO2. Aí tem gente que pega a garrafa, fecha a garrafa, coloca de ponta cabeça para evitar a perda de CO2, mas acontece que o CO2 ele não vai perder aqui na tampa. A perda dele vai ser a passagem do CO2 na fase líquida para a fase gasosa. Ele vai passar para o gás. E aí o refrigerante, o líquido, vai perder o gás porque ele vai perder para essa fase gasosa. Quanto mais fase gasosa tiver, mais perda você vai ter de CO2 no líquido. Então, no fundo, o meu objetivo é calcular essas concentrações de CO2 no líquido e no gás. E aí calcular, bom, o que vai acontecer aqui dentro? É lógico que essa pressão vai cair. A pressão não vai ser 4 atmosferas. Ela vai ser maior do que a pressão atmosférica, porque eu vou ter passagem do CO2 do líquido para o gás. Mas a pressão vai ser menor. Quanto que é esta pressão? Então, esse é o meu objetivo. E aí, para que eu possa resolver esse problema, eu vou fazer algumas hipóteses. Essas hipóteses são importantes para que a gente consiga formular as questões, cada ponto do nosso exercício. A primeira hipóteses. Todo problema, eu preciso formular algumas hipóteses de modo que eu consiga garantir uma boa solução. A primeira hipótese, eu não tenho perda de CO2 do líquido devido à sua movimentação. Ou seja, não há perda de CO2 na fase líquida no instante 2. O que acontece? Eu abri a garrafa, tirei o líquido, servi as pessoas, coloquei o refrigerante nos copos. Eu vou imaginar que a concentração de CO2 que eu tenha na fase líquida, ela não vai ser perdida. Essa hipótese não é 100% verdadeira, porque na hora que eu viro a garrafa, começo a movimentar o líquido, existe uma perda de CO2 da fase líquida para a fase gasosa. Mas eu vou admitir que não há esta perda.
Ou seja, essa movimentação do líquido do instante 1 para o instante 2, eu vou imaginar que a minha concentração de CO2 no líquido permaneça constante. Ou seja, não há perda nesta etapa do instante 1 para o instante 2, não há perda de CO2 na fase líquida. Não há fase, não tem perda. Segundo, o equilíbrio, a condição de equilíbrio, existirá nas condições 1 e 3. Nesta condição e nesta condição eu vou admitir que existe equilíbrio entre o CO2 na fase gasosa e o CO2 na fase líquida. Terceira hipótese, o pH é constante. Ou seja, eu vou admitir que a solução seja muito bem tamponada. pH é igual a 2. Isso é razoável, porque quando eu produzo refrigerante, eu tenho uma série de insumos que garantem que o pH mantenha-se relativamente constante, seja constante. Ou seja, a solução é muito bem tamponada. pH constante e igual a 2. E isso para a gente é relevante porque se o pH é igual a 2, todo o carbono inorgânico total estará preferencialmente na forma de CO2. Ou seja, as concentrações de bicarbonato e carbonato são desprezíveis. Então, o fato de eu garantir como hipótese que o pH é igual a 2 faz com que bicarbonato e bicarbonato sejam irrelevantes, o que de fato é verdadeiro. Ou seja, todo o carbono inorgânico total estará preferencialmente na forma de CO2, ou seja, de ácido carbônico. Bom, para que eu possa resolver esse problema, eu preciso das minhas equações relevantes. E qual que é a minha equação mais relevante aqui? É o equilíbrio químico que existe entre o CO2 na fase gasosa, reagindo com a água, dando origem à espécie que nós denominamos de H2CO3 estrela. E essa equação tem uma constante de equilíbrio que é igual a 10 elevado a menos 1,47. Cuidado com unidades, porque toda constante, toda equação de equilíbrio que envolve uma fase gasosa e uma fase líquida, ela tem unidades. Então, nesse caso, a minha fase líquida ela está sendo expressa como mol por litro e a minha concentração na fase gasosa está sendo expressa como atmosfera. Essa é uma constante de equilíbrio conhecida e típica para o equilíbrio CO2 na fase gasosa, CO2 na fase líquida. Lembrando que esta espécie, H2CO3, para aqueles que não assistiram os nossos vídeos anteriores, onde nós falamos sobre o sistema ácido carbônico, essa espécie ela não existe, mas ela é a soma do CO2 na fase líquida mais o H2CO3. É a soma dessas duas espécies. Isso é o que nós chamamos de ácido carbônico ou H2CO3 estrela. Essa espécie não existe, mas ela é a soma dessas duas espécies. E a gente sabe que dessas espécies o H2CO3 é aproximadamente igual a 0. E a totalidade do ácido carbônico está na forma de CO2 na fase líquida. Só que a constante de equilíbrio ela é expressa na forma de H2CO3, que é a soma dessas duas espécies. Agora, veja só uma coisa. O que acontece no instante 1? No instante 1, o meu sistema está em equilíbrio. Eu tenho equilíbrio. Como eu tenho equilíbrio, o que eu posso escrever? Eu escrevo constante de equilíbrio é igual concentração molar dos produtos. H2CO3 estrela, dividido pela concentração molar dos reagentes.
CO2 na fase gasosa. Isso aqui é a pressão parcial do CO2 na fase gasosa. E qual que é esta unidade? A atmosfera. Então observa que se eu tiver a constante de equilíbrio, e como eu tenho a pressão parcial do CO2, a pressão do CO2 dentro da minha garrafa, que é igual a 4 atmosferas, isso é 4, né? É 4 atmosferas, automaticamente eu consigo calcular a concentração de CO2 na fase líquida. Porque esse sistema tem que estar em equilíbrio. Como esse sistema tem que estar em equilíbrio, então quanto vale a concentração de H2CO3? Cuidado com as unidades. Isso aqui é a constante de equilíbrio vezes a pressão parcial de CO2. Então, a concentração de H2CO3 estrela, concentração molar, vai ser igual a 10 elevado a menos 1,47 mol por litro por atmosfera, vezes uma pressão inicial que é igual a 4 atmosferas. Então, a concentração de H2CO3 ela vai ser igual a 1,355 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Então, cuidado com as unidades. Toda vez que a gente for resolver problemas de química aquática, é sempre conveniente que eu explicite todas as unidades de tal forma que eu não cometa equívocos. Bom, para vocês, eu sempre comento, quando eu fui fazer esse exercício, quando eu fui bolar esse exercício, eu fiz umas 3 vezes, porque eu errei unidades. Falei, puxa, eu tenho que ter cuidado, a unidade é assim, é assado. Eu errei o exercício 3 vezes, eu tive que refazer porque eu estava errando em unidades. Então, para a gente evitar erros em unidades, a recomendação que eu sempre faço é a gente escrever todas as unidades e verificando. Ó, essa constante de equilíbrio é mol por litro por atmosfera. Ah, então essa pressão parcial tem que ser em atmosferas. Então atmosfera com atmosfera vai embora, isso aqui vai ser mol por litro. Então quanto é esse valor? Qual que é a concentração de H2CO3? A concentração de H2CO3 no líquido vai ser igual a 1,355 vezes 10 a menos 1 mol por litro. E aí, se eu multiplicar o mol por litro, se eu multiplicar essa concentração pelo mol do CO2, e o mol do CO2 é 44, eu vou conseguir quantificar essa concentração em gramas por litro. Eu poderia deixar em mol por litro, mas eu vou calcular essa concentração de H2CO3 em grama por litro. Lembrando que isso aqui equivale a CO2. Eu vou calcular como CO2, então eu vou multiplicar 1,355 vezes 10 a menos 1 mol por litro, vezes o mol do CO2, 44 gramas por mol, e isso vai me dar uma concentração de H2CO3 estrela. E eu vou chamar isso aqui de concentração inicial, porque é a concentração que eu tenho no instante 1. Fazendo esta conta, isso vai dar uma concentração igual a 5,964 gramas por litro. Nós vamos guardar esse valor, porque esse valor vai ser importante para a gente. Ou seja, quanto que eu tenho de CO2 aqui dentro, no líquido, no instante 1? Eu tenho 5,964 gramas por litro. Essa é a concentração que eu tenho de CO2 no líquido. Isso aqui é o meu instante 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a garrafa. Aí essa pressão de CO2 vai embora. Aí a garrafa vai ficar submetida a uma pressão atmosférica. Pressão atmosférica, por exemplo, 1 atmosfera. E lógico que eu sei, eu tenho CO2 na fase gasosa. E aí eu vou tirar um volume de líquido aqui de dentro, eu vou tirar 1 litro. Quando eu tirar 1 litro de refrigerante,
parte da massa de CO2 que eu tinha aqui dentro, ela vai embora com o líquido, porque eu tirei o líquido, eu consumi. Então, esta concentração vai continuar sendo uma concentração constante. Aqui eu tenho uma concentração 5,964 gramas por litro. Aqui a concentração também vai se manter igual a 5,964 gramas por litro. A concentração é a mesma, mas o volume é diferente. Aqui eu tenho 2 litros, aqui eu tenho 1 litro. Em resumo, a massa vai diminuir. Por isso que eu comentei com vocês que, nesta hipótese, eu falei, olha, não há perda de CO2 na fase líquida no instante 2, ou seja, eu tirei o líquido, abri a garrafa, eu movimentei, eu servi todo mundo, eu tomei o refrigerante. Nesta movimentação do líquido, eu não perdi CO2 na fase líquida. Essa é a minha hipótese. Não é 100% verdadeira, mas eu vou admitir. Agora o que vai acontecer? Eu abri a garrafa e tirei o líquido. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a quantidade, a massa, quanto que eu tenho de CO2 aqui. Por quê? Porque num determinado instante eu vou fechar a garrafa. E na hora que eu fechar a garrafa, eu tenho que dizer que a massa de CO2 que eu tenho nesse sistema no instante 2 tem que ser igual à massa de CO2 que eu tenho nesse instante 3. A massa vai ter que ser a mesma, porque eu vou fechar a garrafa e não vai perder mais CO2. Só que agora esse CO2 ele vai se distribuir parte no líquido, parte no gás. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo da quantidade de CO2 que eu tenho no sistema no instante 2. Eu vou avançar. Então, podemos apagar aqui. Então agora vamos para o instante 2. Vamos agora para o instante 2. O que eu tenho no instante 2? Eu vou desenhar de novo a garrafa. Tenho a garrafa de Coca-Cola aqui. Eu tenho um volume de líquido 1 litro. Eu tenho um volume de gás, aqui é líquido. Eu tenho um volume de gás, aqui 1 litro, só que aqui é gás. E esse sistema está submetido à pressão atmosférica. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a massa de CO2 que eu tenho nesse sistema no instante 2. E como é que eu calculo essa massa de CO2 que eu tenho no instante 2? É a concentração de CO2 que eu tenho no líquido, vezes o volume de líquido, mais a concentração de CO2 na fase gasosa, vezes o volume de gás. Eu sei que esta concentração de CO2 na fase gasosa, ela é muito pequena, porque eu estou submetido aqui, o meu sistema, a minha fase gasosa está em pressão atmosférica. E a concentração de CO2 na atmosfera, ela é muito pequenininha. Eu poderia desprezar essa concentração, mas eu não vou. Eu vou calcular para mostrar para vocês que essa concentração de CO2 na fase gasosa é pequena e multiplicado pelo volume de gás, que é 1 litro, isso vai dar uma massa desprezível. Mas eu vou calcular e vou mostrar por que é pequeno. Bom, esse termo, ele é fácil de calcular. Esse termo é fácil. Qual que é a concentração? Vamos ver aqui. Qual que é a concentração no líquido? Ou seja, qual que é a massa de CO2 no líquido? É a concentração de CO2 no líquido vezes o volume de líquido. Bom, qual que é essa massa de CO2 no líquido? É a concentração que nós calculamos anteriormente.
é 5,964 gramas por litro, vezes 1 litro de líquido. Então, esta massa de CO2 no líquido vai ser igual a 5,964 gramas. Guardemos esse valor. Agora eu preciso calcular a quantidade de CO2. Preciso calcular a quantidade de CO2. Preciso calcular a quantidade de CO2 na fase gasosa. Preciso calcular essa concentração. E como é que eu posso calcular essa concentração de CO2 na fase gasosa? Vamos ver se eu não errei minha conta aqui. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Esta concentração de CO2 na fase gasosa, então vamos lá. Lembrando, como é que eu posso calcular essa concentração de CO2 na fase gasosa? Eu tenho que utilizar a lei de Dalton. Vamos mostrar por que ela é pequena. Então vamos lá. Lembrando, constante de equilíbrio é igual. Vamos escrever tudo direitinho, né? CO2 na fase gasosa mais água dá origem a H2 CO3 aqui na fase líquida. Mas a concentração de CO2 na fase gasosa, esta concentração aqui, como é que eu calculo? Ela é lei de Dalton, pressão parcial de um gás I sobre a pressão total é igual ao volume do gás I sobre um volume total. Bom, qual que é a pressão parcial de CO2 na atmosfera? A pressão parcial de CO2 na atmosfera, numa atmosfera não poluída, ela é igual a 10 elevado a menos 3,5 atmosferas. Esta é a pressão de CO2 na fase gasosa, para um ambiente que não é poluído. Agora, como é que eu relaciono pressão parcial? Como é que eu relaciono esta pressão com concentração? Pressão parcial do CO2 vezes o volume é igual a número de moles vezes RT. Então, pressão parcial do CO2 é igual ao número de moles dividido pelo volume vezes RT. Esta concentração é uma concentração em mol por litro. E o que é esta concentração em mol por litro? Esta concentração em mol por litro é igual à pressão parcial do CO2 dividido por RT. Qual que é a pressão parcial do CO2? 10 elevado a menos 3,5 atmosferas, dividido pela constante universal dos gases, 0,08205. Vamos colocar a unidade direitinho? Atmosfera, litro, mol, Kelvin, dividido pela temperatura, 298,15. Consequentemente, se vocês fizerem esta conta, esta concentração em mol por litro, fazendo esta conta, vai dar aproximadamente 1,152 vezes 10 a menos 5 mol por litro, que é uma concentração muito pequena. Qual que é a massa de CO2, portanto, na fase gasosa?
vai ser 1,152 vezes 10 a menos 5 mol por litro, vezes 1 litro, porque é o volume de gás que eu tenho aqui. Isso vai me permitir calcular a massa de CO2 na fase gasosa. Aqui não está em gramas, aqui ainda é mol por litro. Isso aqui, vamos escrever direitinho, aqui em mol vai ser igual a 1,152 vezes 10 a menos 5 moles. E se eu multiplicar massa de CO2, se eu multiplicar pelo mol do CO2, ou seja, 1,152 vezes 10 a menos 5 mol, vezes 44 gramas por mol, a minha massa de CO2 na fase gasosa, aqui no gás, né, que é a fase gasosa, ela vai ser igual, fazendo esta conta, isso aqui vai dar 5,069 vezes 10 a menos 4 gramas. Lógico, como era de se esperar, essa massa de CO2 na fase gasosa é muito menor do que essa. Isso aqui é aproximadamente igual a zero. 5,069 vezes 10 a menos 4 gramas, o que é muito menor do que essa. Por isso que eu disse para vocês, eu poderia ser desprezado. Eu não desprezei, eu calculei para mostrar que essa massa de CO2 na fase gasosa no instante 2, garrafa aberta, essa concentração ela é desprezível. Então, agora eu sei a massa de CO2 que eu tenho no instante 2. Eu sei. Guardemos esse valor. O que eu vou fazer agora? Bom, aqui a gente pode apagar. O que eu vou fazer agora? Então já mostramos que essa massa de CO2 na fase gasosa ela é desprezível. Agora o que eu vou fazer? Eu vou para o meu instante 3. Instante 3. O que é o instante 3? No instante 3, eu vou fechar a garrafa. Fechei de novo a garrafa. Agora tem 1 litro aqui de líquido. Tem 1 litro de ar. Tem 1 litro de líquido. Mas eu sei que nesse sistema aqui, qual que é a massa de CO2 que eu tenho? A massa de CO2 total tem que ser igual a 5,964 gramas. A massa, como eu vou fechar a garrafa, essa massa vai ter que se manter. Fechei. E aqui eu vou ter um equilíbrio, onde eu vou ter passagem do CO2 da fase gasosa para a fase líquida, da fase líquida para a fase gasosa. Eu vou ter uma concentração de CO2 na fase gasosa e eu vou ter uma concentração de CO2 na fase líquida que necessariamente terão que estar em equilíbrio, porque eu admiti que no instante 1 e no instante 3 eu tenho equilíbrio. Então imagina fisicamente o que vai acontecer. Fechei a garrafa. Eu tenho uma grande quantidade de CO2 no líquido. Fechei, mas está fechado. Eu vou ter passagem do CO2 do líquido para o gás. Mas eu vou ter que atingir esse equilíbrio. E aí, quando eu atingir esse equilíbrio, essas concentrações se tornarão constantes. CO2 no líquido, CO2 no gás, terão que permanecer constantes, porque eu tenho uma condição de equilíbrio. Vamos agora para a condição 3. Na condição 3,
essa massa total é mantida. A massa total de CO2, eu vou chamar de massa total de CO2, colocar um T aqui, vai ter que ser a massa de CO2 no líquido mais a massa de CO2 no gás. Mas o que é a massa de CO2 no líquido? É a nova concentração de CO2 no líquido vezes o volume de líquido mais a concentração de CO2 no gás vezes o volume de gás. Mas esta massa tem que ser necessariamente, massa total, tem que ser igual a 5,964 gramas. Tem que manter. Agora, tem um detalhe que é importante. Observa o seguinte, isso aqui está em gramas. O volume eu conheço, é litro. O volume eu conheço, é litro. Então, é natural que essas concentrações de CO2 na fase líquida eu expresse como grama por litro. É natural que essa concentração na fase gasosa eu expresse na forma grama por litro. E como existe um equilíbrio, necessariamente tem que valer isto aqui. CO2 na fase gasosa mais água em equilíbrio com H2, CO3 estrela. Essa espécie está na fase líquida. Mas não é uma constante de equilíbrio? É. Só que a constante de equilíbrio que nós temos originalmente, ela vale 10 elevado a menos 1,47 mol por litro por atmosfera, onde esta concentração na fase líquida é mol por litro e esta concentração na fase gasosa é pressão parcial em atmosferas. Só que agora eu estou trabalhando com concentração CO2 na fase líquida, CO2 na fase gasosa. Aqui, nesse problema, nós vamos apagar aqui. Aqui fica evidente, nesse problema, que agora é conveniente que, ao invés de nós trabalharmos com constante de Henry, cuja unidade seja mol por litro por atmosferas, é interessante que a nossa constante de Henry agora seja outra. É interessante que a gente relacione a concentração de CO2 na fase líquida em relação à concentração de CO2 na fase gasosa. Eu vou escrever CO2 no líquido, CO2 no gás, lembrando que H2CO3, ele é, particularmente, como a concentração de CO2 é muito maior do que a concentração de H2CO3, H2CO3 é praticamente a concentração de CO2 no líquido. Só que agora é interessante que eu expresse esta concentração aqui como sendo gramas por metro cúbico de líquido. E a concentração na fase gasosa em gramas por metro cúbico de gás. Ou seja, aqui é interessante que a nossa constante de equilíbrio seja expressa em metro cúbico por metro cúbico, ou litro por litro. Ou seja, aqui fica evidente por que em alguns problemas a gente tem que mudar a constante de Henry. Aqui não me interessa mais trabalhar como mol por litro por atmosfera. Como eu estou fazendo um balanço de massa e esse balanço de massa é gramas, é muito mais conveniente para mim colocar essa concentração em grama por litro. Só que a constante de Henry tem que ser expressa nas mesmas unidades compatíveis. E aí como é que eu transformo esta constante de Henry em esta constante de Henry? Nós vimos isso num vídeo anterior. Essa constante de Henry, que eu vou chamar de calinha, em metro cúbico de gás por metro cúbico de líquido, ela pode ser calculada como sendo a minha constante de Henry original em mol litro atmosfera vezes R vezes T.
Então, essa minha constante de equilíbrio KH', agora expressa em metro cúbico de gás por metro cúbico de líquido, vai ser igual a 10 elevado a menos 1,47 mol por litro atmosfera, vezes 0,08205. Olha as unidades. Atmosfera, litro, mol Kelvin, vezes 298,15 Kelvin. E aí, essa constante de equilíbrio KH', ela é igual a 0,8289 metro cúbico por metro cúbico. Metro cúbico de gás por metro cúbico de líquido. Ah, pronto. Aqui mudamos a constante de Henry. Mudamos a constante de Henry. Agora vamos proceder a esta conta. Deixa eu apagar aqui. Meu instante 3. E agora vamos proceder a esta conta. É a minha conta final. E aí o meu problema está resolvido. Então, vamos repetir. A massa de CO2 total, no instante 3, tem que ser a massa de CO2 no líquido mais a massa de CO2 no gás. Só que isso é igual à concentração de CO2 no líquido vezes o volume de líquido mais a concentração de CO2 no gás vezes o volume de gás, que no caso é 1 litro. Certo? Eu preciso gerar uma equação, preciso gerar uma incógnita. O que eu fiz aqui? Vamos relacionar ambas concentrações. Eu coloquei gás, isso. O que é a concentração no líquido? CO2 na fase líquida. Concentração é a constante de equilíbrio KH' vezes a concentração de CO2 na fase gasosa. Por que tem que valer essa relação? Porque eu tenho uma condição de equilíbrio. Veja que aqui, isso aqui eu conheço. Isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço. Eu tenho uma equação, duas incógnitas. Eu tenho que gerar necessariamente uma equação, uma incógnita. Ora, então a massa de CO2 total, que eu conheço, é igual à concentração no líquido vezes o volume de líquido. O que é a concentração no líquido? KH' vezes a constante de Henry, concentração de CO2 na fase gasosa, vezes o volume de líquido, mais a concentração de CO2 na fase gasosa, vezes o volume de gás. Veja que eu só tenho agora uma única incógnita. O que é a concentração de CO2? Massa de CO2 total vai ser igual, vou colocar em evidência, concentração de CO2 na fase gasosa. Vou colocar em evidência. Isso aqui é KH' vezes o volume de líquido, mais volume de gás. Deixa eu ver se eu não errei. Isso. Então, o que é a concentração de CO2 na fase gasosa? É a massa total de CO2 dividido constante de Henry, volume de líquido, mais volume de gás. Então, a minha concentração de CO2 na fase gasosa vai ser igual. Agora vamos substituir os números. Qual que é a massa total de CO2 que eu tenho? É 5,964 gramas. É isso aqui.
porque a massa tem que manter. Quanto vale a constante de Henry? 0,8289 metro cúbico por metro cúbico, vezes o volume de líquido, 1 litro, mais o volume de gás, 1 litro. Então a concentração de CO2 na fase gasosa vai ser igual a 3,261 gramas por litro. Olha, a concentração na fase gasosa caiu, ela diminuiu. Quanto que era a concentração aqui? 5,964 gramas por litro. No instante 1 e no instante 2. A concentração era 5,964 gramas por litro. Só que depois que eu tirei o líquido, fechei a garrafa e deixei atingir o equilíbrio de novo, a concentração de CO2... Desculpa. Essa é a concentração na fase gasosa, não é no líquido ainda. É a concentração na fase gasosa. Me perdoe. É a concentração no gás. Agora vamos calcular a concentração no líquido. Agora sim. Vamos calcular a concentração no líquido. E como é que eu calculo a concentração no líquido? Utilizando a fórmula de Henry, que nós já vimos aqui anteriormente. O que é a concentração de CO2 na fase líquida? Que eu coloquei ali. É a constante de Henry vezes a concentração de CO2 na fase gasosa. A minha constante de Henry vale quanto? 0,8289 metro cúbico por metro cúbico vezes 3,261 gramas por litro. Então, quanto que é a concentração de CO2 no líquido? Fazendo esta conta, a concentração de CO2 no líquido é 2,703 gramas por litro. Agora eu tenho a minha concentração de CO2 na fase líquida. Ela foi reduzida de 5,964 gramas por litro para 2,703 gramas por litro. Olha como eu tenho uma perda de CO2 significativa. E a concentração de CO2 no gás, nós já calculamos, concentração de CO2 no gás é igual a 3,261 gramas por litro. Esta é a concentração de CO2 no gás. Ou seja, tenho ambas as concentrações calculadas. É lógico que a concentração de CO2 no gás vai aumentar. E por que vai aumentar? Porque eu preciso estabelecer o equilíbrio entre ambas as concentrações de CO2 no líquido e no gás. Agora, se eu quiser, eu posso calcular, deixa eu apagar aqui, eu posso calcular essa concentração do CO2 no gás em atmosfera. E por que é conveniente? Porque eu posso comparar qual vai ser a pressão do CO2 aqui dentro. Quando a garrafa estava fechada, aqui era 4 atmosferas. Eu tinha uma pressão que é uma pressão de fabricação. Agora, quanto é a pressão aqui dentro? Eu tinha pressão atmosférica, fechei a garrafa, CO2 passou do líquido para o gás, aumentou a pressão na garrafa. Quanto é essa pressão? Como é que eu posso calcular? Nós já vimos isso anteriormente, num vídeo onde nós falamos sobre a lei de Dalton. O que é a pressão parcial de CO2? Lembrando, pressão parcial de CO2 é igual vezes o volume, é igual a N, R, T. Então, pressão parcial de CO2 vai ser igual ao número de moles, R, vezes T, dividido pelo volume. Mas o que é
o que é número de moles? É massa sobre mol, dividido pelo volume, vezes R, vezes T. Ora, esta concentração massa por volume é esta concentração em gramas por litro. Gramas por litro. O mol do CO2 é 44. Eu tenho R, tenho T, consigo calcular a pressão parcial do CO2. Qual que é a pressão parcial em atmosferas? Qual que é a concentração de CO2 que eu tenho no meu sistema? Massa por volume é concentração. Isso aqui, na fase gasosa, 3,261 gramas por litro. Dividido pelo mol, 44 gramas por mol. Vezes constante universal dos gases, 0,08205, atmosfera, litro por mol, atmosfera, litro por mol, Kelvin, vezes 298,15 Kelvin. Ufa! Pressão parcial do CO2. Se você fizer essa conta, você vai obter pressão parcial em atmosferas e vai ser igual a 1,813 atmosferas. Ou seja, é lógico que na hora em que eu fechar a garrafa e eu atingir o equilíbrio, a pressão aqui dentro vai ser maior do que uma atmosfera, porque o CO2 vai sair do líquido e vai para a atmosfera, a pressão vai aumentar, mas nunca vai chegar a 4 atmosferas, que era a pressão inicial. Por quê? Porque a massa de CO2, ela sofreu alteração. Por quê? Porque metade dela saiu da garrafa quando eu consumi 1 litro de refrigerante. A massa de CO2 se alterou. Embora a concentração não tenha se alterado, a massa alterou, porque eu tirei um volume de líquido igual a 1 litro. Eu mandei isso para fora. Ou seja, a pressão parcial de CO2 aqui dentro da garrafa vai cair, vai ficar menor. E a concentração de CO2 no líquido vai diminuir, não vai ser mais a mesma. Veja que a concentração reduziu praticamente um pouco mais do que a metade. Deu alguma coisa, 5,94, 2,7, teve uma queda de mais de 50%. E, na verdade, essa concentração, elas vão ser menores ainda quanto maior for o volume consumido. Ou seja, o que é recomendável para você não perder a qualidade do teu refrigerante? Ao invés de você guardar, é melhor você comprar uma garrafa que te permita consumi-lo de uma vez. Assim, você não precisa guardar e dessa forma você não vai ter a perda do CO2 devido à sua transferência do líquido para o gás. Por isso que quando você guarda o refrigerante, especialmente com um volume muito pequeno, você fica choca. Ah, por que o refrigerante ficou choco? Porque perdeu o CO2. Mas por que perdeu o CO2? Perdeu para a fase gasosa, porque eu tenho que atingir o equilíbrio do CO2 na fase líquida com a fase gasosa. Problema típico do dia a dia e que a gente resolveu mediante um conhecimento de reações gás-líquido, que são muito comuns na engenharia sanitária e ambiental. Bom, tem um montão de conta, e aí o que eu sugiro para vocês? Eu fiz a conta, nesse caso, admitindo que eu consumi um volume de 1 litro de refrigerante. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a conta com o volume, consumir mais. Vamos supor, faço esse mesmo raciocínio como exercício, eu vou consumir 1,5 litro de refrigerante. Vai ficar meio litro aqui, e vai ficar 1,5 litro de gás. Aí vocês vão ver que essas concentrações, elas vão se tornar menores, elas vão ser menores. É um bom exercício de cálculo para a gente poder treinar o uso desse conhecimento de reações gás-líquidos. Super interessante. Então, turma, se alguém tiver alguma dúvida, escreva nos comentários e aí, na medida do possível, eu vou respondendo se alguém tiver alguma dúvida sobre esse exercício em particular. E aí, como ponto importante, nesse exercício a gente mostrou como é relevante em certos exercícios a realização de um balanço de massa. Por que um balanço de massa? Porque a massa tem que ser mantida. E nesse balanço de massa é que eu relacionei a concentração do CO2 na fase líquida com a concentração do CO2 na fase gasosa. Então, em muitos problemas, eu preciso levar em consideração a realização desse balanço de massa. E, além disso,
é importante, em muitos problemas, nós trabalharmos com as constantes de Henry diversas. Eu comecei o exercício trabalhando com a constante de Henry em mol por litro por atmosfera. Em algum ponto do exercício, eu achei por bem trabalhar com outra constante de Henry, com outra unidade, metro cúbico por metro cúbico. Porque a massa que eu calculei foi uma massa que eu calculei em gramas. Então foi mais conveniente, é mais fácil de fisicamente a gente fazer um balanço de massa pensando em massa, em gramas. Aí eu tive que trabalhar com outra unidade. Então, em muitos problemas, pode ser conveniente trabalhar com a constante de Henry numa unidade. Em outros problemas, pode ser conveniente trabalhar com as constantes de Henry em outras unidades. A gente sempre tem que ficar atento a isso, tá bom? Então, a nossa homenagem nesse vídeo é ao Deep Purple. Esse disco aqui é muito legal, o Burn. Todo mundo assim, da velha geração já ouviu falar no Deep Purple. E esse disco tem uma particularidade. Foi o primeiro disco que eles gravaram depois que o Ian Gillan saiu da banda. O Ian Gillan e, se não me falha a memória, também o baixista Roger Glover. Eles deixaram a banda devido a outras questões, confusões dentro da banda, uma vida muito estressada. Eles resolveram dar um tempo. E aí entrou como vocalista o David Coverdale e como baixista o Glenn Hughes, que inclusive está no Brasil dando uns shows recentemente. Então esse disco, ele não é dos meus prediletos da banda, mas é um disco muito legal. E ele marca, na verdade, a entrada do David Coverdale como vocalista e o Glenn Hughes como baixista. E o David Coverdale, para quem não conhece, depois ele fundou o Whitesnake, que foi uma banda da final da década de 80, na verdade antes, né? Comecinho da década de 80, uma banda super legal. Então, não deixem de escutar esse disco, não deixem de escutar Deep Purple e não deixem o rock and roll morrer. Então, turma, um abraço a todos, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo. Esse é um vídeo um pouco mais longo, foi um exercício um pouco mais longo, mas é um exercício que nos ajuda muito a trabalhar com reações gás líquido, tá bom? Então, turma, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.